Fala pessoal, hoje é dia de compartilharmos com vocês uma notícia ruim e uma notícia boa sobre o mercado de escritórios aqui em São Paulo. Então diz pra mim, o que você prefere ouvir primeiro? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. E bom, como você já viu aqui na descrição desse vídeo, a gente está trazendo em primeira mão os números referentes ao primeiro trimestre de 2021. Ainda não são os números finais, são os números prévios que a nossa pesquisa acabou de fechar. Eles estão na fase agora de revisão de dados para a gente poder divulgar os números finais. Mas essa nossa prévia já nos aponta algumas coisas que a gente queria compartilhar com vocês aqui. Então, antes de entrarmos na análise propriamente dita, eu queria te convidar a se inscrever no canal da Building, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e também no decorrer desse vídeo ou ao final, deixar os teus comentários com as tuas dúvidas ou as suas próprias considerações sobre o assunto que a gente vai tratar aqui. O que é interessante é que muita gente acaba dando like no vídeo, comenta, a gente responde, mas a pessoa ainda não é inscrita no canal, então por favor, reserve esses próximos 5 segundos aí para clicar no botão vermelho e se inscrever, tá? Então, bom, indo propriamente aqui para o tema, como eu falei, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica também da pesquisa, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de abril, as coisas que eu vou falar aqui não tem nenhuma piadinha de dia da mentira, eu tô gravando aqui no dia 1º de abril, então até ontem o nosso time de pesquisa estava fechando a atualização de todos os edifícios comerciais, e nesse caso aqui especificadamente eu vou falar sobre os edifícios de alto padrão na cidade de São Paulo. Então até ontem o pessoal estava fazendo as atualizações, as últimas atualizações para deixar todos os dados redondos. E agora que a gente fechou o trimestre, a gente tem alguns dias úteis, 4 ou 5 dias, que passa pelo pente fino da nossa gestão de pesquisa antes da gente divulgar os números finais. Então, para ver se não tem nenhuma informação errada, alguma coisa que pode ter passado desapercebido, então por isso que esse prazo é importante antes da gente finalizar os números. Mas a gente queria trazer aqui já algumas percepções que podem ser muito valiosas para vocês, principalmente para vocês que estão investindo e acompanhando o mercado imobiliário, né, através dos instrumentos de fundos de investimento imobiliários. Bom, então trazendo aqui para vocês algumas coisas que de fato aconteceram nesse primeiro trimestre de 2021, nós tivemos a entrega de 2 novos empreendimentos. Na verdade não são 2 novos empreendimentos, são 2 novas torres dentro do mesmo empreendimento, que são as 2 novas torres do Parque da Cidade, de propriedade da BR Properties. A BR Properties, ela estava construindo 3 torres quase que simultaneamente, porém uma delas teve o habite emitido no final do ano passado, que é aquela que já foi pré-alocada pela Enel, que está saindo de Alphaville, do Castelo Branco Office Park, e vindo para o Parque da Cidade aqui na região da Chocri Zaidan. E as outras 2 torres ficaram com a entrega prevista agora por início desse ano e por enquanto estão com 100% de disponibilidade, tá? Então isso elevou em 2 o número de edifícios de alto padrão na cidade de São Paulo. A gente já está bem próximo do número de 250 edifícios prontos, entregues, tá? Obviamente com isso o estoque total também subiu por volta de 70 mil metros quadrados nesse primeiro trimestre de 2021, basicamente por conta dessas entregas. Eu não me recordo, mas acho que a gente não teve nenhum retrofit, que teve a entrega agora no início desse ano, então basicamente essa alteração no estoque total vem por conta desses 2 novos empreendimentos, tá legal? E aí vem um número que a gente está falando aqui por enquanto de notícias boas, né? O mercado crescendo, a entrega de 2 novos empreendimentos, obviamente o estoque total, o estoque existente no mercado também está crescendo. E antes de eu entrar no que seria um pouquinho de notícia ruim, a taxa de vacância ela subiu no primeiro trimestre. Ela deve ter subido algo como, eu digo deve porque a gente ainda não fechou o número, vocês já entenderam isso, mas ela deve ter subido algo como 2 a 2,5 pontos percentuais. Esse aumento na taxa de vacância não é algo muito preocupante, porque já era um aumento previsto, ou seja, esses empreendimentos começaram a construção há 3, 4 anos atrás, quando não existia pandemia, e fatalmente nesse momento eles chegariam com uma oferta maior ao mercado. Eventualmente, se o mercado estivesse absorvendo de uma forma muito rápida, talvez a gente não tivesse um acréscimo na vacância, mas isso não é algo que preocupa muito, né? Bom, e aqui a gente chega bem na parte que eu queria falar para vocês, que existe basicamente uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu não sei qual é a tua preferência, mas eu vou começar com a notícia ruim.
A notícia ruim ela está ligada ao estoque ocupado, ou seja, quando a gente compara o estoque ocupado no quarto trimestre de 2020 versus o estoque ocupado no primeiro trimestre de 2021, nós temos uma queda no estoque ocupado que gera uma absorção. Essa queda no estoque ocupado gera uma absorção líquida negativa, ou seja, o mercado classe A de São Paulo, historicamente, nunca tinha tido 2 trimestres consecutivos de absorção líquida negativa, ou seja, quando o mercado retroagia em termos de metros quadrados ocupados. Eventualmente, na nossa análise histórica, desde 2005, a gente tinha um trimestre que o mercado tinha menos metros quadrados ocupados, mas logo no trimestre seguinte ele já compensava isso, e é um mercado que cresce muito quando a gente olha para os edifícios de alto padrão. Porém, desde que começou a pandemia, no segundo, no terceiro, no quarto trimestre de 2020, isso com certeza, e o que o número já indica é que também no primeiro trimestre de 2021, nós temos um volume de devoluções muito maior do que um volume de novas ocupações, tá? Então essa é a notícia ruim que eu quero dar para vocês. E alguns edifícios que a gente pode exemplificar essas devoluções, a gente tem uma devolução bem forte no Rocha Verá, na Torre A, que agora está dentro da estrutura de fundo imobiliário. O Banco Votorantim devolveu, ele tinha uma ocupação quase que majoritária no prédio, não de 100%, mas ele era um ocupante muito relevante no edifício e ele devolveu uma parte grande da sua operação. A outra empresa, como a Vaia, também devolveu um pouquinho no Rocha Verá Torre A, então acho que foi um dos edifícios que mais sofreu com as devoluções nesse primeiro trimestre de 2020. Nós também tivemos uma devolução grande no edifício Paulista, que está na estrutura de fundo imobiliário dentro do JS Real Estate, que foi uma devolução da Caixa Econômica Federal e também do Grupo LX, de 1,5 andar aproximadamente no edifício Paulista. Então, esses dois empreendimentos são aqueles que mais sofreram nesse primeiro trimestre de 2021, quando a gente pensa nos edifícios de alto padrão. Então, quando a gente olha para esses dois edifícios, eles tiveram mais ou menos no montante aproximado de 9 mil a 10 mil metros, cada um deles de devoluções, tá? Então, que é um montante considerável, principalmente quando a gente olha individualmente essas torres, tá? Agora, uma forma positiva de olhar esses números, principalmente esse número do estoque ocupado, é que não foi o nosso trimestre com o pior volume de devoluções. O pior volume de devoluções continua sendo o terceiro trimestre de 2020, ou seja, no segundo tri de 2020, nós tivemos uma líquida negativa na casa de 15 a 20 mil metros quadrados. Aí no terceiro tri nós tivemos um volume bem maior, passando dessa faixa de 60 mil metros quadrados de devolução. No quarto trimestre de 2020 a devolução também existiu, mas foi um pouco menor, nessa casa de 20 mil. E agora no primeiro trimestre de 2021, essa devolução ela deve aumentar comparando com a do quarto tri, deve ser um pouquinho maior, nessa casa de 25, 30, 35, a gente ainda vai arredondar o número, mas ele não é o nosso pior trimestre de devolução, tá? Então a gente fica nessa expectativa também de acompanhar o cenário econômico do país, o avanço da vacinação, porque obviamente tudo isso vai influenciar na absorção de novos espaços e na retomada do crescimento no mercado de escritórios. Uma coisa que essa pandemia já mostrou pra gente após um ano, né, a gente está completando agora quase um ano de pandemia, é que muitas daquelas empresas que achavam logo no começo que conseguiriam viver 100% sem os escritórios, já perceberam que essa não é uma realidade provável, ou seja, os escritórios eles até podem ser menores no futuro, mas eles obviamente continuarão existindo, porque muitas dessas empresas sentiram a falta de coisas que o escritório agregava para o seu ambiente de trabalho, seja em questão de treinamento, de relacionamento entre as equipes. Então, quanto mais o tempo passa na pandemia, mais clara fica a necessidade das equipes estarem juntas num escritório. Então isso é uma notícia boa. A outra notícia boa é que o mercado sofreu com devoluções, mas não foram tão grandes assim, pelo menos não como os índices do ano passado. Então, era essa um pouco da visão que a gente queria trazer para vocês sobre o mercado de escritórios no começo desse ano. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, nas nossas mídias, a gente vai deixar todas elas aqui embaixo desse vídeo, porque lá nós vamos publicar também os números finais assim que eles estiverem
prontos. Aí vocês já sabem, né? Clientes que têm acesso ao CRTU, que é a nossa plataforma de dados, já vão receber tudo isso aqui também em primeira mão, conseguindo dar um zoom muito grande em todos esses números para entender de fato casa a casa, ou prédio a prédio, quem devolveu, quem teve a absorção líquida positiva nesse trimestre. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixa os seus comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like também e eu te vejo no próximo vídeo.